Sejam muito bem-vindos, são 10 horas e 29 minutos, e eu vou só aguardar até as 10 horas e 10 minutos para a gente poder iniciar aqui o nosso culto desta manhã. A minha esposa vai fazer a gentileza de compartilhar com os grupos aqui de WhatsApp do Distrito de Osasco, da Igreja Central de Osasco. Ela não tem contato com os grupos da Igreja do Kennedy, então se alguém mais puder compartilhar o link aí, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Vocês são bem-vindos, é uma felicidade me dirigir a vocês nesse instante, são 10 horas e 30 minutos, obrigado pela sua audiência, paciência, presença, que Deus abençoe a cada um de vocês. Para você poder se programar aí com relação ao culto, hoje nós vamos aqui até nós vamos até às 11 horas e 15 minutos. Nós não passaremos desse tempo, tá bom? Serão 45 minutos de live, de transmissão ao vivo, e eu agradeço pela sua vinda até aqui a esse canal de comunicação. Seja muito bem-vindo, tá bom? Muitas pessoas aqui chegando. Suzana, bem-vinda. Norma, José Luiz, Sebastião, são bem-vindos. Anderson, meu cunhado, está aqui. Bem-vindo, Anderson. Nilva, a Vânia, Leonor. Bom dia para todos vocês. E o pessoal do Instagram ali, eu não estou conseguindo visualizar porque o meu telefone celular está atrás da tela do meu computador. Só a câmera que está me pegando. Então, eu não estou conseguindo visualizar os comentários de vocês, mas podem comentar aí, eu vejo com carinho depois todos os comentários, quer dizer, não consigo responder tudo, e até o Instagram não dá para responder depois, né? Mas que felicidade me dirigir a vocês. Suzy, Cris, Nana, são todas bem-vindas, todos bem-vindos, né? Rebeca também. Vamos fazer uma oração nesse momento, depois nós vamos para o estudo da Bíblia. Fábio, bem-vindo, Fábio. Querido Deus, muito obrigado pela manhã deste sábado. Ilumina-nos neste momento, enche-me com teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Conceda facilidade aos meus irmãos, aos meus amigos que estão aqui, no Facebook, no Instagram, que nós possamos ter um momento de estudo da Bíblia, um momento agradável, onde aprenderemos da tua palavra, do Senhor, e que possamos viver, possamos de alguma maneira não só sermos meros ouvintes, mas que essa palavra frutifique em nosso coração, mude o nosso jeito de existência, transforme a nossa vida e nos prepare para o céu. É a prece que faço e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós vamos estudar aqui um assunto. Eu já preguei esse sermão e alguns podem estar pensando assim, puxa, mas o pastor está repetindo os sermões que ele já pregou. Eu quero te dizer o seguinte, as pessoas têm me pedido para repetir, né? Não é todo mundo que tem pedido, mas eu tenho recebido alguns pedidos para repetir alguns sermões. E eu recebi um pedido aqui do Jaime, do professor Jaime aqui, para repetir o sermão A Agenda do Messias. Então, eu vou atender aqui ao pedido que ele me fez, mas certamente vai abençoar a sua vida. Se você não ouviu ainda, ouça pela primeira vez, e se você está ouvindo pela segunda vez, então vale a pena ouvir de novo, né? Tomando o jargão de um programa famoso de televisão, vale a pena ouvir de novo agora. Tá bom? Então, nós vamos aqui, e eu tenho uma preocupação com esse sermão, porque você vai precisar se concentrar bastante aqui, porque são 10 passagens bíblicas, tá? Então, eu já estou anunciando para ninguém ficar preocupado ou achar que é onde o pastor vai parar. Então, são 10 passagens bíblicas. Então, aí agora a gente já separa os meninos dos homens aqui. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser ficar, parte para outra live aí. Mas a gente vai estudar 10 textos, 10 porções da Bíblia aqui. Vai ser bem legal. Estou dizendo que vai ser assim trabalhoso, né? É um sermão bastante denso, ele é substancial, ele é bem encorpado,
Então, você vai ter que prestar bastante atenção, porque a gente vai construir aqui uma ideia, um pensamento. Então, a gente vai colocar um tijolinho em cima do outro, e aí só no final que você vai ver o quadro, a construção plena, completa aqui. Tá bom? Então, você tem que ter paciência. Falar de paciência para quem vive no mundo das redes sociais é complicado, né? E porque as telas ficam ali chamando a nossa atenção e elas mudam o tempo todo, e uma pregação não tem muitas nuances, não tem muitas mudanças, né? Então, por isso que também eu não demoro muito nas minhas falas, nas minhas exposições, porque você certamente terá dificuldade de se concentrar passado muito tempo dos 40 minutos. Eu não sei onde estão esses estudos, mas eu já ouvi que existem estudos que as pessoas têm um nível de concentração, tempo de concentração, que não pode passar muito ali dos 45 minutos, 50 minutos. As pessoas têm mais dificuldade de se concentrar em assuntos, né, profundos, como é a Bíblia, né? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Então, já anunciei, já mostrei as letras miúdas do contrato, né, as letras pequenas do contrato, para dizer que eu não te enganei. Então, eu estou te dando aqui as claras, tudo que eu vou fazer aqui hoje. Então, eu vou abrir em 10 partes, 10 porções da Bíblia, 10 textos bíblicos. E eu te convido para abrir no primeiro deles, que é Mateus capítulo 11, dos versos 2 a 5. Tá bom? Mateus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, dos versos 2 a 5. Quem achou, digite achei. Mateus está fácil de achar, né? Você vai conseguir achar com facilidade. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 11, dos versos 2 a 5. Ok? Todo mundo encontrou aí? Fácil? Bem, eu quero falar nesse culto aqui a respeito de Jesus. O culto desta manhã é um tributo a Cristo, né? E eu quero, de alguma maneira, glorificar o nome do Senhor junto com você. E ao ler as passagens bíblicas, eu, de alguma maneira, quero proporcionar a você uma adoração, uma devoção com entendimento, né? Falar de Jesus é simples e complicado ao mesmo tempo. Tem muita gente se propondo a falar de Jesus. E existem muitos sermões, músicas, palestras, conversas, livros que tratam a respeito de Jesus. Mas a gente vive hoje um cristianismo, não só no Brasil, mas no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, e eu posso falar mais do Brasil porque é a realidade que eu conheço, né? Ou pelo menos parcialmente conheço a realidade. Tem muita gente séria, muita gente boa falando de Jesus, né? Mas, de alguma maneira, Jesus foi domesticado dentro da religião. Transformaram Jesus num animal de estimação para pálidos vigários e velhas senhoras piedosas. E eu quero ler aqui um texto deste livro aqui, O Jesus que eu Nunca Conheci, de Yancey. Ele diz o seguinte: 2 palavras ninguém pensaria em aplicar ao Jesus dos evangelhos: enfadonho e previsível. Olha que interessante. 2 palavras ninguém pensaria em aplicar ao Jesus dos evangelhos: enfadonho e previsível. Deixa eu fechar meu janela aqui, por causa do barulho da rua. Então, por que a igreja domou este caráter? Aparou, nas palavras de Dorothy Sayers, com muita eficiência, as garras do leão de Judá, declarando-o um bichinho de estimação adequadamente domesticado para pálidos vigários e velhas senhoras piedosas? Olha que texto provocante, hein? E a gente já começa com um texto provocante. Muito legal o texto. Ó. 2 palavras ninguém pensaria em aplicar ao Jesus dos evangelhos: enfadonho
e previsível. Então, por que a igreja domou esse caráter, aparou, nas palavras de Dorothy Sayers, com muita eficiência as garras do leão de Judá, declarando um bichinho de estimação adequadamente domesticado para pálidos vigários e velhas senhoras piedosas? Jesus não era previsível, Jesus não era enfadonho. E a gente vai ler esse texto com esse pensamento. Olha que interessante. Vamos ler o texto aqui. Mateus 11, dos versos 2 até o verso 5. Do verso 2 ao 5. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Uau! A resposta de Jesus parece muito enigmática aqui. João, o Batista, né, o primo dele, pergunta assim: És tu o Cristo? É você o Messias? Ou a gente tem que aguardar outro? Veja, a semelhança de Elias aqui, né? João Batista também teve seus momentos de introspecção e também de, não digo de dúvida, mas um momento de incerteza mesmo. Pensa bem, João, um homem do deserto, acostumado a viver livre, solto, em meio à natureza, agora preso numa cela, num cárcere. Ele que, segundo Jesus, o maior de todos os nascidos de mulher, o maior dos profetas. João Batista aqui é o eixo, é a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. João Batista é o precursor de Cristo. Ele vem para anunciar e preparar o caminho do Senhor. E ele, depois de ter realizado sua obra, se encontra agora preso. Então é certo que o desânimo provavelmente tomou conta da vida do profeta João Batista. E ele pergunta, e aí, envia mensageiros a Jesus, né? Depois de ter ouvido o relato dos seus discípulos, ele envia mensageiros para Jesus perguntando assim: És tu o Messias, né? O Cristo, aquele que nós aguardávamos, anunciado. Veja, essa pergunta de João, ela tem um pano de fundo, ela tem assim um peso textual, ideológico, do imaginário popular muito grande. Por trás dessa pergunta de João, tem a pergunta dele é a ponta do iceberg. O que está por detrás da pergunta é muito maior. Quando ele pergunta assim: Você é o Messias? Ou a gente vai precisar aguardar outro? Jesus, quando você olha para a resposta que Jesus dá, e Jesus responde assim: Jesus fala, e Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O que Jesus está dizendo? Jesus não poderia ter dito assim: ó, João, sou eu mesmo o Messias. Não se preocupe, eu sou o Messias, continua com o seu caminho aí que eu tô no meu caminho. Mas não, Jesus parece dar uma resposta enigmática aqui. Ele diz assim: ó, vá lá, vão lá e digam para João que os cegos estão vendo, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e que o evangelho é anunciado aos pobres. O que Jesus quis dizer com isso? Pois bem, meus amigos, essa aqui é a agenda do Messias. Jesus, ele não veio aqui para ser conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus não veio aqui para cumprir a minha agenda e a sua agenda. Tampouco a agenda desses pregadores famosos aí que marcam hora, que o milagre tem hora para acontecer, tem dia para acontecer, que o milagre acontece na igreja dele. Jesus não veio para cumprir a nossa agenda. Não sou eu que faço a agenda de Cristo. Ele próprio tem a sua agenda. Eu quero ler um texto aqui. Rodrigo Silva,
Ele diz aqui no livro, professor Rodrigo Silva, no livro O Universitário Cristão na Sociedade de Consumo, ele escreveu o seguinte: se antes a tônica dos pregadores era venha a Jesus, você que se sente um pecador, a nova homilética conclama: venha a Cristo, você que tem problemas na empresa, no casamento, na sua vida profissional. A figura de Jesus como Salvador da humanidade dá lugar à imagem de Cristo como psicólogo, consultor de negócios, orientador profissional, animador de auditório, etc. Realmente, as pessoas domesticaram Jesus e a tônica no passado dos pregadores era venha a Jesus, você que é pecador. Hoje a nova tônica é venha você que tem problemas. E Jesus virou um solucionador de problemas. Veja, eu não desprezo o fato de que Jesus realmente tem um evangelho que tem um lado social, que tem um lado de atendimento às, às mazelas humanas no que se refere aos seus problemas de psicologia. É claro que Jesus traz todo um alívio para essas tensões e para essas dificuldades de quem vive deste lado do rio. Mas o papel principal e a agenda do Cristo tem a ver com o anúncio do evangelho, do reino, tem a ver com a preparação de um povo para estar um dia livre do pecado e viver junto com Deus para sempre. A agenda do Cristo tem a ver muito mais com o perdão e a redenção da humanidade no que se refere à vida espiritual do que propriamente as coisas estritamente humanas, materiais. Veja, Jesus aqui, ele, ele diz para João Batista o que ele estava fazendo. E a pergunta é, será que João Batista entendeu? Bem, irmãos, provavelmente ele entendeu. João Batista era alguém que estava anunciando e preparando o caminho do Senhor antes de estar preso. Então, João Batista entendeu esse recado aparentemente enigmático de Jesus. Porque, veja só, compara comigo, e é por isso que eu pedi para você prestar atenção, compara comigo agora no texto de Lucas, Lucas 4, dos versos 16 em diante, ao 22. Lucas 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você percebeu aqui? Jesus aqui dá a agenda dele. E o que ele fala aqui em Lucas 4 é o que ele falou para João Batista, lá em Mateus 11. Então, João Batista, quando recebeu aquela informação, ele entendeu. Olha, Jesus está dizendo que ele é o Messias mesmo. Ele está dizendo que ele cumpriu com a agenda. Veja, e ele, ao Jesus falar do relatório, prestar o relatório para João Batista do que estava acontecendo, ele está dizendo assim: eu estou cumprindo com a minha agenda. E essa agenda de Jesus aqui está baseando o texto dele, e o verso 20 diz aqui, ó, verso 20 do capítulo 4 de Lucas: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Veja, ele estava lendo o livro de Isaías, o rolo de Isaías. Verso 21, então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Olha que coisa incrível. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntaram: não é este o filho de José? Eles perguntaram: mas ele não é humano? Ele não nasceu entre nós? Ele não tem uma linhagem humana? E eles se maravilharam com aquilo que eles ouviram. Jesus abre o rolo de Isaías e é-lhe dado para ler o livro de Isaías. E o que ele leu está escrito aqui em Isaías 61. Vamos lá, Isaías 61, dos versos 1 a 3. É a terceira porção da Bíblia que a gente vai ler hoje. Vamos lá, Isaías capítulo 61.
versículos de 1 a 3. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Tá vendo? A agenda do Cristo tinha sido pré-anunciada no Antigo Testamento, aqui em Isaías. E Jesus vem como este ungido. Ele é o ungido. O Espírito do Senhor estava sobre ele, fazendo referência justamente ali ao batismo. O Espírito Santo lhe fora concedido de uma dotação especial para que ele pudesse avançar na pregação do Evangelho. E não me perguntem como, mas todos os milagres feitos por Jesus, as operações realizadas por ele, foram realizadas por meio do Espírito Santo. Jesus não perdeu os poderes ao encarnar, mas ele colocou os seus poderes em suspensão. E foi através do Espírito Santo que ele realizou a sua obra redentiva da humanidade aqui neste mundo. Jesus é o ungido, o texto diz, o Messias. Mashiach, esse termo hebraico, que a gente traduz por ungido, é justamente essa ideia de escolhido para uma missão, dotado com um dom especial para realizar aquilo. E no Antigo Testamento nós vemos três grupos de pessoas sendo ungidas, né? Profetas, sacerdotes e reis, né? Vamos dar uma olhada lá em Salmos 2, é o salmo da entronização, salmo que diz a respeito da unção, Salmos 2, o Salmo 2, né? A partir do versículo 2, diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Salmo 2 aqui é o Salmo da entronização. Aqui é mostrado como um rei era entronizado em Israel. Esse rei aqui, ele recebia essa unção mesmo, óleo era derramado sobre a sua cabeça, e eram ditas essas palavras aqui, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E essas palavras aqui, elas serão repetidas por Paulo lá em Hebreus, e a gente vai ler daqui a pouco essa passagem, mas não se esqueça que a gente está construindo um pensamento, fica comigo aqui, não se perde não, a gente está construindo um pensamento. A gente começou lá mostrando a agenda do Cristo, que ele foi ungido, e que ele foi escolhido para proclamar liberdade aos cativos. E aqui, veja, o evangelho tem o seu lado social, mas aqui a essência do evangelho é realmente a libertação espiritual do pecado, né? Jesus veio para nos libertar do pecado, muito mais do que das circunstâncias em que vivemos aqui. Há uns anos atrás tinha uma igreja que tinha um slogan assim: pare de sofrer. Irmãos, é impossível parar de sofrer aqui nesse mundo. Não tem como a gente não sofrer aqui nesse mundo.
Então, o que a gente precisa entender é que, muito mais do que nos libertar de circunstâncias, de situações neste mundo, Jesus quer nos libertar do pecado e nos preparar para o mundo futuro. Vamos aqui para Mateus, Mateus capítulo 1, verso 1. Fica comigo aí, não vai embora não. Você certamente vai ser muito abençoado quando esse quadro geral aqui for completado, tá bom? Mateus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só como Jesus é considerado filho de Davi. Essa expressão filho de Davi era usada para se referir à casa real, a linhagem real em Israel, a família real, é filho de Davi. Jesus aqui, ele está se colocando realmente como o rei, como o ungido, como o escolhido de Deus, né? E aí eu quero ir para o Salmo, vamos lá, voltar para o Salmo 45, Salmo 45, versículos 1 ao 8, Salmos 45, versículos 1 ao 8. Quem achou aí, digita aí, achei. Salmo 45, dos versos 1 a 8. O texto diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Olha que coisa linda, que salmo maravilhoso. Que lindo de ouvir isso daqui. Aqui é um cântico ao ungido, ao Messias. Ao Messias. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha que coisa linda. Uma fala aqui para o Messias. E Paulo vai tomar emprestado do Antigo Testamento isso daqui e vai falar lá no Novo Testamento. Vamos aqui para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos lá? Atos 10, 38. Gente, é incrível a gente estudar isso daqui, é muito maravilhoso. Walter Wink escreveu assim: se Jesus não tivesse existido, nós não teríamos como tê-lo inventado. Irmãos, impossível inventar alguém como Jesus. Impossível. Olha que maravilha esses textos aqui, mostrando um Cristo que não é esse Cristo domesticado, esse animalzinho de estimação, adestrado para pálidos vigários e velhas senhoras piedosas. Não, esse é um Cristo poderoso. Ele é um Cristo que veio muito mais do que atender aos meus caprichos ou propriamente necessidades aqui humanas. Ele veio para me transformar por completo. Ele veio mudar a minha mentalidade, a minha forma de ser, de existir. Olha só, Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos lá? Atos 10, 38. A gente lê assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja só, Jesus, o texto está dizendo que Jesus foi ungido com o Espírito Santo para poder realizar a obra redentiva, a obra que ele havia anunciado na sua agenda messiânica. Olha só o texto aqui de Atos 2, vamos ler Atos capítulo 2. Atos 2, versículos 32 e 33. Atos 2, versículos 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Esse texto do capítulo 2 aqui é o sermão pregado por Pedro no dia do Pentecostes. E Pedro, e juntamente com os 11, eles receberam, o grupo recebeu o Espírito Santo. E aí, alguns acharam, não, esses caras estão bêbados, olha que coisa estranha, eles não estão falando, bem, tá uma bagunça isso daqui. E aí Pedro fala assim, olha, o Espírito Santo foi dado agora, neste momento, de forma urgente para anunciar uma mensagem que não podia esperar por tradução de textos, que não podia esperar por mais tempo. Então, vocês precisavam ouvir na língua de vocês o que vocês estão ouvindo aqui. Que este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Pedro diz, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Veja, olha que interessante, no batismo de Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele é ungido com o Espírito Santo. E aqui o texto diz que o Espírito Santo foi concedido aos discípulos ali, aos apóstolos naquele momento, porque Jesus tinha sido entronizado, tinha sido exaltado. Olha que coisa incrível. Pedro aqui está dizendo, no discurso de Atos 2, que o Espírito Santo tinha sido derramado naquele momento porque o Filho de Deus tinha sido entronizado. Tinha sido coroado. E olha que legal, a gente vai para o livro de Hebreus agora e nós vamos para as últimas duas passagens que nós temos para essa manhã. E as duas últimas passagens estão no livro de Hebreus. E no livro de Hebreus, a imagem que o livro apresenta a respeito de Jesus, quando você lê o livro todo, você vai ter uma imagem construída na sua cabeça de Jesus, sobre Jesus. Jesus é o sacerdote rei cordeiro entronizado. Eu vou repetir. Quando você termina de ler o livro de Hebreus, você tem uma imagem criada pelo livro. E a imagem que o livro de Hebreus cria na cabeça do leitor é a imagem de que Jesus é o sacerdote rei cordeiro entronizado. Olha que legal. Jesus é o sacerdote rei cordeiro entronizado. Vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 5. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 5. Olha só, são 11 horas e 2 minutos, fica comigo, não sai daí não, mais 10 minutinhos a gente conclui aqui. E é coisa linda, irmãos, coisa linda de entender, de se ver. A gente sai desse feijão com arroz, dessa papinha, dessa coisa muito aguada de que Jesus veio aqui, você é a coisa mais linda de Jesus, e que ele te ama, e que... Veja, tudo isso é verdade, mas a gente precisa avançar. A gente precisa crescer no Evangelho, a gente precisa entender um pouco melhor a obra de Jesus aqui, para que motivo ele veio. A gente precisa compreender quem é Jesus e qual é a missão dele. Então, isso é muito bonito. Ó, Hebreus 5, a partir do verso 5, do 5 até o 10 a gente vai ler. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Veja só, Jesus foi glorificado. Quem o glorificou? Olha só, o que foi dito a Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Olha que legal isso aqui. Jesus foi entronizado. Lembra que eu disse para você que a imagem que, ao terminar o livro de Hebreus, você vai ter a imagem do Cristo, que é o rei, sacerdote, cordeiro, assentado no trono. E o que foi dito para Jesus é o seguinte: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aonde a gente leu isso antes? Salmo 2, que é o salmo da entronização. Os reis em Israel, quando eram entronizados, ouviam isso. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus também, ao ser entronizado, ao ser glorificado, ouviu: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí o texto continua, verso 6. E como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que nesse texto eu consigo enxergar o rei, o sacerdote e o cordeiro. E aqui o texto está dizendo que Jesus ele foi entronizado, ele foi glorificado. E ao ser glorificado, ele ouviu a frase: Tu és meu filho, hoje te gerei. Vamos aqui para o último texto dessa manhã. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 8. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 8. O texto diz assim. Você achou aí? Se você achou, amém. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 8. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que coisa linda! Hebreus, se você perdeu aqui, ó, Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, a gente vai ler do 1 até o 8. É a última passagem dessa manhã. E aqui a gente fecha todo o emaranhado de construção aqui, de tijolos, um em cima do outro, sendo amarrado aqui. A gente fecha com esse texto. Olha só, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, Jesus se assenta à direita da majestade nas alturas. Olha o texto. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Olha que coisa. O Pai, Deus o Pai, diz para Jesus ao entronizá-lo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui é uma prova realmente, é uma evidência realmente de que esse texto aqui não está dizendo que Jesus foi gerado, até porque Jesus foi entronizado depois da sua ascensão. Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra e depois ele foi para o céu. Quando ele chegou lá no céu, ele foi entronizado. E aí o pai se dirige ao filho dizendo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te... Veja,
Jesus não foi gerado naquele momento. Então, o texto não está dizendo que Jesus é uma criatura de Deus. Não, não é isso. O texto está dizendo que Jesus entrou numa nova relação com o Pai a partir daquele momento. Assim como o rei em Israel entrava numa nova relação com Deus e numa nova relação com o povo a partir do momento em que ele era entronizado. Quando o rei assumia o seu trono aqui, tudo mudava na vida dele. Ele já não era mais o mesmo, ele não podia fazer as mesmas coisas que ele fazia. Ele era o representante de Deus na terra. Ele era o guardião da lei, da Torá. Então ele entrava numa nova relação com Deus e com o povo. Aqui, Jesus, ao ser entronizado, é uma demonstração de que o sacrifício dele tinha sido aceito. É uma demonstração de que ele estava sendo glorificado. E aí o pai se dirige ao filho e diz assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O pai está dizendo: nós entramos hoje, a partir desse momento, numa nova relação entre nós, uma relação funcional entre nós. Olha só, e o texto continua dizendo, verso 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7, ainda quanto aos anjos diz, aqueles que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Veja que coisa bonita. O texto estava dizendo assim que Deus, o Pai, ungiu Jesus com óleo de alegria. E ele se dirige ao Filho. Deus, o Pai, se dirige a Jesus e diz assim: ó Deus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Consegue visualizar essa cena, imaginar essa cena? Deus, o Pai, entroniza o Filho, fala para os anjos, adorem ele, e se dirige ao Filho e diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Olha, Jesus é entronizado rei, sacerdote, cordeiro. Coisa linda. Jesus veio para nos livrar do pecado. E esse Messias tem essa agenda até hoje. Porque esse óleo de alegria que ungiu Jesus aqui, e eu vou usar aqui uma imagem para você entender. Os reis, quando entronizados, eles eram banhados com óleo na cabeça. O Espírito Santo é derramado sobre Jesus aqui. E esse Espírito derramado lá no céu é uma concessão do céu para nós, porque ele chegou até aqui na terra. E foi derramado, como Pedro disse lá em Atos 2. Ele foi exaltado à direita do Pai. Por isso, ele derramou isso que vocês veem e ouvem. Foi o discurso de Pedro. Então, o Espírito Santo foi concedido ao mundo porque Jesus foi entronizado. Irmãos, isso é lindo, porque o Espírito continua a obra do Cristo. O Espírito continua a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a nos preparar para o reino futuro, vindouro. Que nesta manhã, 11 horas e 13 minutos, a graça de Jesus te alcance e que você possa olhar para a Bíblia como sendo essa revelação de Deus para você crescer cada dia mais, para você compreender tudo que foi realizado pelo céu a seu favor. Que Jesus te ponha em liberdade do cativeiro do pecado. Que Jesus possa transformar você num novo ser, numa nova pessoa. O Evangelho de João, lá no capítulo 3, quando narra aquele encontro entre Jesus e Nicodemos,
o texto diz assim, Jesus dizendo para Nicodemos, importa que você nasça de novo. E o nascer de novo ali é traduzido de uma palavra grega que significa nascer do alto, literalmente. Foi traduzido para a gente assim como nascer de novo, só para a gente entender e facilitar a nossa compreensão. Mas a palavra anoten significa nascer do alto. Esse Cristo, muito mais do que um psicólogo, muito mais do que um consultor de negócios, muito mais do que um terapeuta familiar, ele é o salvador da humanidade no que se refere ao pecado. E eu quero conclamar você a se aproximar desse Cristo e permitir que ele mude a sua vida. Que ele reconfigure aqui, ó, que está na sua mente. Que ele remapeie os seus circuitos neurais. Que ele reprograme os caminhos do prazer. E se você tinha prazer no pecado, nas injustiças, que você passe a ter prazer naquilo que o céu tem prazer. Que você sinta prazer em ler a Bíblia. Que você sinta prazer em orar. Que você sinta prazer em ter comunhão com o céu e comunhão com os seus irmãos. Que haja um iluminar realmente da mente. Essa é a minha prece, a minha oração. 11 horas e 15 minutos. E nós já estamos terminando. Eu quero concluir com uma oração, uma breve oração. Feche os seus olhos e me acompanhe. Querido Deus, muito obrigado porque nesta manhã de sábado nós nos aproximamos do Cristo dos Evangelhos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Senhor, é bem certo que nós somos ignorantes em muitas coisas. Nós não entendemos tudo o que lemos, mas, Senhor, nós acreditamos que certamente um dia teremos o esclarecimento de todas as coisas. E mesmo que se porventura não viermos a ter, nós mesmo assim ainda declaramos que te amamos, porque o Senhor veio a este mundo para nos salvar do pecado. Senhor, na nossa mente há uma autobahn, uma Bandeirantes, uma Castelo Branco, uma Imigrantes sem pedágios, sem obstáculos rumo ao pecado. Senhor, reprograme os caminhos do prazer na nossa mente. Reconfigure os nossos circuitos neurais e que possamos sentir prazer naquilo que o céu tem prazer, que possamos ter prazer na leitura da Bíblia, que possamos sentir prazer na comunhão com os santos, na comunhão com o céu, que possamos sentir prazer na oração. Ajuda-nos a vivermos a vontade do céu, que possamos viver aqui com os pés nesta terra, mas com os nossos olhos no céu. Fica com os meus queridos aqui da Igreja Central de Osasco, esteja com os meus queridos da Igreja do Kennedy, que a tua graça seja derramada sobre cada um deles. Essa oração que faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe vocês e até quarta-feira. Quarta-feira nós estaremos aqui nesses mesmos canais de comunicação. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo, um sábado abençoado.